Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Estude em Casa. Bom pessoal, eu sou o professor Kleber, tá? Na aula passada, meu amigo Gerson já deu a primeira aula de matemática para vocês, foi sobre números naturais, não é isso? Bom, e esta aula agora vai ser sobre números inteiros, tá bom? A parte de expressões. Espero que vocês estejam relaxados, estejam concentrados, tá bom? Peguem papel, caneta e vamos fazer o seguinte, sempre quando tiver uma questãozinha ali, você tenta resolver, tá? Antes de ver o resultado, combinado? Então vamos lá? Bom, pessoal, o objetivo da nossa aula de hoje é resolver expressões numéricas, certo? Envolvendo as operações com os números inteiros, tá bom? Vamos pensar um pouco. Você lembra como se faz as operações envolvendo os números inteiros? E como resolver uma expressão numérica, né? Bom, mas o que é uma expressão numérica? Antes, vamos recordar alguns conceitos sobre adição, subtração, divisão, multiplicação desses números inteiros, tá bom? E o conjunto dos números inteiros é formado pelos números positivos. Temos que lembrar, né? Quem são esses números inteiros? São os números positivos, os números negativos e também o zero. Olha só, eu trouxe aqui o nosso Z, que representa o conjunto dos números inteiros, tá bom? E perceba que eu tenho aqui os números positivos, tá certo? Onde a gente pode ou não pode colocar, tá? Você escolhe, você pode colocar o sinal de mais ou não, tá? E essa reticência significa o quê? Que essa numeração continua, tá bom? E nós temos os números negativos. Olha só, também temos aqui infinitos números negativos. Essa sequência aqui continua. Combinado? Bom, soma ou subtração. Bom, essa parte aqui, gente, vocês geralmente, né, quando a gente vê só números naturais, como o nosso amigo Gerson falou na aula passada, tá? A adição é com sinal de mais e subtração é com sinal de menos. Agora vai mudar um pouco, tá bom? Para você saber fazer uma adição, ou seja, soma, tá, desses números ou subtração, você tem que fazer o seguinte, tem que verificar se os sinais são iguais, tá certo? Bom, se os sinais forem iguais, você vai fazer uma soma, tá bom? E se os sinais forem diferentes, professor, o que é que eu devo fazer? Você vai subtrair, tá? Subtrair, ou seja, diminuir esses números. Combinado? Então, vamos pensar em um exemplo aqui para vocês. Que tal o mais 2 e o menos 3? E aí, eu vou somar ou vou diminuir? Bom, professor, os sinais aqui são diferentes. E o senhor disse o quê? Que sinais diferentes subtraem. Isso mesmo, gente, muito bom. Então, você vai subtrair, vai pegar o maior aqui, ó, menos o menor. É o 3, é o maior, menos o menor aqui vai dar 1, tá bom? Mas o sinal dele vai ser positivo ou negativo? E aí? Olha só, você tem que escolher aqui o maior módulo, tá? E módulo de um número é sempre um valor positivo do número. Então, do menos 3 é o 3, do mais 2 é o 2. Bom, então, o que tem o maior módulo, professor, vai ser quem? O mais 3, né? Então, o módulo vai ser o mais 3. Então, o 3 aqui, vamos pegar o sinal dele. O sinal dele é o quê? Negativo. Então, aqui vai ser menos 1. Entendido? Professor, e se os sinais forem iguais, o que é que eu devo fazer? Bom, pessoal, se os sinais forem iguais, você vai fazer o seguinte, vamos pegar esse mesmo exemplo agora, só que com sinais iguais, tá bom? Sinais iguais, você soma, né? 2 com 3 dá 5 e vai repetir o sinal. Se é mais, fica mais. E se fosse menos? Menos 2 e menos 3. Qual vai ser o resultado? Ora, sinais iguais, soma, 2 com 3, 5, e repete o sinal. O sinal agora é o quê? Os dois são negativos, então você repete o sinal aqui. Entendido? Bom, pessoal, nós também temos o jogo de sinais, olha só.
Isso aí não é videogame não, tá? Esse jogo de sinais aqui vai valer só para multiplicação e divisão, tá bom? Então, os sinais iguais, você vai ter aqui, ó, positivo. Olha só, mais com mais dá mais e menos com menos também dá mais. Você não vai fazer adição não aqui. O resultado, certo, da sua multiplicação é que vai ficar com sinal de mais, entendido? Então, eu tenho aqui menos com menos, também dá mais. Você faz a multiplicação, certo? E o seu resultado vai ficar com o quê? Com o sinal positivo. Professor, e se os sinais forem diferentes na multiplicação, o que é que eu devo fazer, né? Bom, pessoal, a única coisa que vai mudar é o sinal, olha só. Você multiplica normalmente, tá? E agora o sinal vai ficar o quê? Negativo. Então vamos criar uma regrinha aqui. Nós temos aqui, ó, sinais iguais. Faz o quê? Você vai ficar sempre com sinal positivo, tá? Sempre é mais. E sinal diferente, olha só, sempre vai ser o quê? Sinal diferente, sempre é menos. Tá bom? Isso vale, pessoal, também para a divisão, é a mesma regra, tá bom? Sinais iguais sempre vai dar mais, sinais diferentes sempre vai dar menos. Vamos pensar em um exemplo? Vamos pegar os mais fáceis, sempre o 2 e o 3, né? Olha só, vou botar um sinal de multiplicação aqui e vou colocar um menos e um mais. Você vai multiplicar normalmente, ó, 2 vezes 3, 6, certo? Mas e o sinal? Vai ser positivo ou negativo? Observe aqui, ó, vamos para a nossa regra. Sinal diferente vai ser o quê? Sempre menos. Então, o resultado aqui vai ser negativo. Tá certo? Bom, e se for sinais iguais aqui, hein, gente? O que é que eu devo fazer? Olha só, muita gente erra nessa parte aqui, tá? Porque pensa que vai somar. Ah, professor, o senhor disse que sinais iguais soma. Não, gente, só vale isso daí se não houvesse multiplicação e nem divisão. Mas nós estamos o quê? Multiplicando, não é isso? Então, sinais iguais, você vai aqui para a nossa regrinha, vai ser o quê? Sempre mais. O resultado vai ser positivo. E você faz a multiplicação de 2 vezes 3, que dá 6. Entendido? Nenhuma dúvida? Então, vamos para frente, né? Vamos falar agora sobre a ordem de resolução. O que seria isso, né? Olha só. Você tem que resolver, pessoal, as operações, tá? Se tiver tudo misturado, você tem que procurar primeiro as potências e raízes, tá? Nessa ordem, entendido? Depois, procurar as multiplicações e divisões. E por último, que você deve fazer as adições e subtrações, entendido? Então, se você não seguir essa ordem, você vai errar, tá bom? Então, vamos lembrar sempre dessa ordem. Expressões numéricas. Lá no início, a gente estava falando sobre isso. O que seriam essas expressões numéricas? Acabamos de ver o significado, se você tiver percebido. São sequências de 2 ou mais operações envolvendo apenas números e que devem ser realizadas, tá? Respeitando determinada ordem. E nós vimos já essa ordem, né? Primeiro a potência ou raiz, segundo multiplicação ou divisão e por último adição ou subtração. Vamos ver um exemplo? Olha só, o que é que eu coloquei aqui para vocês. Esse exemplo aqui é muito bom. Por quê? Porque está envolvendo potência, raiz, multiplicação, divisão, praticamente todas as operações, né? Então, o que é que eu falei para vocês? Resolver primeiro a potência ou raiz. Olha só, temos aqui. O 2 elevado a 2 vai ser o quê? Esse expoente indica quantas vezes você vai repetir o 2. Então, você vai multiplicar 2 vezes 2.
Já a raiz, a gente tem que procurar o quê? O índice aqui, quando não tem nada, é 2. Então, temos que procurar um número que multiplicado por ele mesmo dê 36. E aí, pensa aí no resultado. Qual seria o resultado disso? Olha só. 2 elevado a 2 dá 4. Raiz quadrada de 36 é 6. E aí, acertaram? Olha só, estava fácil, né, gente? 2 vezes 2 e 6. Por que 6? Porque 6 vezes 6 dá 36. Eu repeti o número 2 vezes, tá? O que a gente deve fazer agora, hein? Ficou mais fácil agora, né, gente? Vamos ter que fazer agora as multiplicações ou divisões, tá? Então, vamos pegar o 4 por 3, mais 8 dividido por 2. Então, vamos resolver a primeira multiplicação e a divisão. Multiplicando 4 por 3, eu tenho 12. E 8 dividido por 2, tenho 4, tá bom? Vou repetir aqui o menos 6. Entendido? Pronto, finalmente, gente, a gente agora tem o quê? Só adições e subtrações. Agora a gente pode fazer a soma de 12 mais 4, que dá 16, menos 6. Vai ser quanto? 10. Muito bem, parabéns aí para quem acertou, tá bom? Você está de parabéns. Olha aqui o nosso coleguinha aqui, muito contente com vocês, certo? Então vamos para mais um exemplo. Antes disso, a gente vai lembrar que primeiro tem essa ordem, tá? Primeiro os parênteses, colchetes e chaves, tá? Isso mesmo. A gente já viu a ordem das operações e também temos essa seguinte ordem. Primeiro parênteses, colchetes e chaves. Olha só o exemplo que eu separei para vocês. Eita, e agora, hein? Olha o tanto aqui de parênteses, colchetes, chaves, tudo misturado. Complicou? Não, gente, não complicou, porque é só você seguir a ordem, tá bom? Olhando para cá, você vê aqui os parênteses. Eu tenho 15 menos 7. Então, 15 menos 7 dá quanto? 8. Isso mesmo, para quem acertou aí, parabéns. E aí, eliminei, você percebeu que eu não coloquei mais o parênteses? Eliminei os parênteses, certo? Vamos tentar eliminar agora os colchetes. Então, para eliminar os colchetes agora, eu vou ter que fazer a soma de 14 com 8, certo? Então, 14 mais 8 é quanto? Vamos ver? 22, tá? 22. E agora, gente, precisa eliminar só a chave, né? Olha só, eu tenho que eliminar essas chaves aqui. Bom, então para isso eu tenho que fazer essa parte de amarelo. E aí a gente vai chegar na parte agora já de números inteiros que você tem que olhar, tá? Os sinais, senão você erra. Você tem 5 menos 22. E agora? Vai ser quanto? Procurem tentar aí colocar o resultado, chute um valor aí para ver se você vai acertar. Lembrando que não tem multiplicação e nem divisão, né? Então a gente vai lembrar da seguinte regra. Sinais diferentes, subtrai e repete sinal do maior. O maior 22, o sinal dele é negativo. E aqui 22 menos 5 dá 17. E aí, acertaram? Tem mais uma, tá? Vamos fazer esse menos 17 com mais 8. De novo aqui eu vou ter o quê? Sinais diferentes. Vamos pensando aí. Vai ser quanto? Menos 9. Essa tava difícil, hein, gente? E agora? Eliminou as chaves? Não. Por que, professor, não eliminou as chaves? Porque eu ainda tenho dois sinais aqui, olha só. Tem um sinal de menos e um de mais. E agora, o que é que eu devo fazer, hein? Jogo de sinais. Por que jogo de sinais? Porque quando não aparece nenhum número antes do
parênteses, colchetes ou chaves, é porque está sendo multiplicado por 1. A gente pode subentender assim. Então, você vai resolver aqui, ó, mais com menos, né? Sinais diferentes sempre dá menos. E 3 menos 9 vai dar exatamente menos 6. Muito boa, né, essa questão? Vamos praticar um pouco? Agora é para valer, tá bom? Você que está aí com o caderninho na mão, tá? Já vai olhando, já vai tentando fazer essa questão. Olha só, essa é do Instituto Federal do Maranhão, tá, gente? Do ano de 2013. Olha só o que é que ele trazia para a gente. Sabendo que x é igual a menos 8 dividido, olha só o nosso colchete aqui, parênteses, menos 2 dividido por menos 2. E nós temos o valor de y também, que é nosso colchete, parênteses, menos 8 dividido por menos 2, fecha parênteses, fecha colchetes aqui, né? Dividido também por menos 2. Grande, né, gente? Sim, e ainda mais, ele não quer só que você resolva, ainda quer que você pegue e jogue isso aqui nessa expressão. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai encontrar o valor de x, o valor do y e vamos jogar nessa expressão. Tá certo? Então vamos lá. Como seria então o valor do x? Eu tenho aqui que resolver primeiro o que está dentro aqui do colchete, tá? No colchete nós temos uma divisão, certo? Então o x vai ser quanto? X vai ser igual, vou repetir aqui o menos 8, tá bom? Já sem o parênteses, porque não tem nenhum número antes dele. Dividido por... Vou fazer o jogo de sinal. Por quê? Porque é uma divisão, né? Menos com menos, mais. 2 dividido por 2, 1. Entendido até aí? Bom, o que é que eu devo fazer agora, né? Eu tenho novamente uma divisão. Se tem divisão, tem jogo de sinais. Menos com mais, menos 8 dividido por 1, 8. Entendido até aí? Bom, pessoal, o x já foi, né? Vamos encontrar o valor do y. Eu tenho agora aqui o menos 8 dividido por menos 2. Temos que resolver primeiro aqui esse resultado vai ser quanto? Menos com menos, mais, certo? Por que que eu estou fazendo esse jogo de sinal? Porque é uma divisão. E 8 dividido por 2, 4. Confirmado aí com vocês? Dividido, gente, por menos 2. E agora, hein? Positivo com negativo, tá? Não aparece o sinal, então é porque é positivo. Também jogo de sinal, mais com menos, menos, 4 dividido por 2, 2. Olha o que a gente já encontrou. O valor do x e o valor do y. Agora é só a gente jogar nessa expressão aqui, tá? Vamos ver então como é que vai ficar. Aqui eu tenho o x, que é menos 8, sobre o valor do y, que é menos 2. Isso tudo elevado a 2. Certo? E elevado a 2 de novo. Bom, o que é que a gente aprendeu? Que a gente deve resolver primeiro os parênteses, não é isso? Dentro do parênteses nós temos uma divisão. Isso mesmo. Essa fração aqui, gente, é o mesmo que uma divisão. Então, resolvendo aqui, vou repetir o colchete. Menos com menos dá mais, né? E 8 dividido por 2, 4. Então, na verdade, aqui eu vou ficar com 4 elevado a 2 elevado a 2. Bom, agora ficou mais fácil, tá bem mais simples, tá? Vou fazer aqui para vocês entenderem. Olha só, 4 elevado a 2. Quem lembra como é resolver 4 elevado a 2? 4 elevado a 2 é 4 vezes 4. Dá 16, certo? Bom, então, dentro do colchete vai ficar o 16.
Eita, gente, ainda está elevado a 2. Então, temos que repetir o quê? 16 vezes 16. Certo? Bom, 16 vezes 16, quem sabe fazer essa multiplicação de cabeça, hein? Bom, não se arrisquem, tá? Vai que, por causa dessa questão, você não passa. Então, faça essa multiplicaçãozinha aqui, ó. 6 vezes 6, 36, fica o 6 e vai 3. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9, né? 1 vezes 6, 6. Cuidado, hein? Unidade embaixo de unidade, igual o nosso amigo Gerson falou na aula anterior, tá? E aí, dezena embaixo de dezena, e assim por diante, tá bom? 1 vezes 1, 1. E aí você vai fazer essa soma. Vai dar quanto? 6, 5, 256. Olha só, 256. E aí, será que tem esse resultado? Olha, tem sim, letra C, gente. E aí, alguém conseguiu acompanhar? Acertaram essa questão? Espero que sim. Então vamos para mais uma? Olha só, nós temos, calculando o valor da expressão numérica, tá? Temos aqui o menos 3 elevado a 2 vezes, isso mesmo, esse asterisco aqui a gente vai representar pela multiplicação, menos 9 mais menos 3 elevado a 3, dividido, esses dois tracinhos aqui é de divisão, menos 3 elevado a 2. E aí, o que a gente deve fazer primeiro, professor? E agora? O que vai ser de mim, né? Ó, seguinte, calma nessa hora. Vamos aqui pensar, o que a gente aprendeu? Primeiro, a potência ou raiz, não é isso? Tá? Lembrando que sempre resolvendo os parênteses primeiro, colchetes e por último as chaves. Então, olhando para cá, já tem um parênteses e já tem o quê? Uma potência. Então, tá fácil. Vamos resolver logo essa parte aqui, tá bom? Vou dividir aqui o quadro. Então, vou pegar aqui menos 3 elevado a 2, vai ser menos 3 vezes menos 3. Vou fazer bem aqui no cantinho essa multiplicação para quem ainda está com dúvida. É uma multiplicação, faz jogo de sinais, não é isso? 3 vezes 3, 9. Então, já sei que esse valor aqui vai ser mais 9, certo? Então, se é mais, você não precisa colocar o sinal. Vezes, vou abrir o colchetes e vou procurar o que eu tenho que resolver dentro do colchetes, tá? Olha só, eu tenho menos 9 mais alguma coisa aqui com potência. E aí? A potência, né? Isso mesmo. Então, vou pegar aqui o menos 9 mais... Agora, esse menos 3, gente, vai se repetir agora 3 vezes, tá? Já vimos que repetindo 2 vezes dá mais 9. Vamos multiplicar mais uma vez por menos 3. Vai ficar mais com menos dá menos. 3 vezes 9 dá quanto? 27. Se deu menos 27, a gente tem que continuar aqui com o nosso parêntese. Não eliminou ainda, tá? Isso tudo fecha aqui o colchete dividido por menos 3 elevado a 2. Entendido até aí? Respira, gente, que a gente já está conseguindo terminar, tá bom? Vamos tentar agora eliminar esse colchete. Antes disso, nós temos o quê? Uma operaçãozinha aqui, né? De jogo de sinais. Então, mais com menos dá menos, 27. Certo? Essa parte aqui a gente já fez antes, não foi? Menos 3 elevado a 2? Sim ou não? Sim, no início aqui da questão. Olha só, menos 3 elevado a 2 é mais 9. E agora? Primeiro o que eu devo fazer? O colchete, né? Não tem mais parênteses, então vou repetir o 9, certo? Dentro do colchete eu não tenho multiplicação, nem divisão, nem potência, então sobrou só adição ou subtração. E aí, eu vou fazer adição ou subtração? O que é que vocês acham? Bom, pessoal, sinais iguais é adição.
Então, vamos somar. 9 com 27 vai dar quanto? 36. E o sinal vai ser o quê? Positivo ou negativo? Sinais iguais, você soma e repete o sinal. Se é menos, continua menos. Entendido? Olha só, esse colchete não precisa mais, né? Então, vai ficar só o menos 36, isso aqui dividido por 9. Pessoal, outra coisa, a gente tem que seguir aqui a ordem sempre da esquerda para a direita, tá bom? Então, aqui nós temos uma multiplicação, tal, mas aqui, e temos uma divisão. Eu posso ou não posso escrever 9 vezes menos 36 sobre 9? E aí? Posso, porque se é uma divisão, o sobre aqui, tá? Significa divisão, lembra? Fração é uma divisão. Por que, professor, você escreveu desse jeito? Para quê? Ora, porque aqui fica bem mais fácil. Em vez de eu multiplicar 9 por menos 36, né? Eu posso logo dividir o 9 por 9, que dá 1. Sobra só o menos 36. Ficou ou não ficou mais fácil? Então, aí deu menos 36. E aí, nós temos essa alternativa. Vamos procurar aqui. Olha só, letra A. Ok? Questão boa, hein? Eu tenho mais uma questão para vocês, pessoal. Essa daqui tem um quadrozinho aqui, aquele professor do tempo do giz, tá certo? Que escrevia aqui e se sujava todinho, né? Mas vamos tentar resolver essa expressão que ele deixou pra gente? O professor de matemática escreveu, olha só, essa expressão. Ele quer o valor de K. E aí, vamos tentar entender o que é que a gente deve fazer aqui primeiro. Nós temos aqui o nosso colchete, né? Vou repetir aqui, tá? Colchetezinho. Dentro do colchete tem o menos 7. Não vou resolver o menos 7 ainda, lembra? Porque primeiro a gente procura a raiz, né? Ou potência. E aí eu já vi uma raizinha lá no final. Então, vou chegar até ela. Olha só. Vou repetir o 14 dividido. E aqui 5 menos. Agora sim, resolver essa raiz. Então, vai ficar quanto? Raiz quadrada de 49. Vai ser quanto? 7. Isso mesmo, 7. Por que 7? Porque 7 vezes 7 dá 49. Certo? Bom, a raiz já foi, né? Tem potência? Não. Então, agora a gente tem que ir para a ordem. Qual é a nossa ordem? Primeiro, os parênteses, não é isso? Então, dentro do parênteses ainda, nós temos o 5 menos 7. Quanto é, gente? 5 menos 7. Pergunte aí para o pai de vocês. Pai, eu sei quanto é 5 menos 7? É complicado, muita gente erra. Por quê? Porque isso aqui vai dar menos 2, tá? Não pode esquecer, fica o sinal do maior, tá? Diminui, porque os sinais são diferentes. O sinal do 5 aqui é positivo, tá? E repete o sinal do maior. Olha só, conseguimos eliminar os parênteses. Vamos eliminar agora os colchetes, certo? Bom, pessoal, para resolver agora o colchetes, vamos ver as prioridades, tá bom? Qual seria a prioridade aqui dentro do colchetes? Pensem só. Você tem que resolver primeiro a divisão, tá? Não pode fazer essa subtração ou adição aqui, não. Então, vamos repetir o menos 7, isso mesmo, e resolver a divisão. Na divisão, eu tenho o quê? Eu tenho sinais diferentes, certo? Jogo de sinais. Sinais diferentes sempre dá menos. 14 por 2, certo? Quanto é 14 dividido por 2? 7, não é isso? Deixa eu apagar aqui.
7. Fecha aqui, colchete, dividido por 7. Pessoal, esse 7zinho aqui é esse que eu estou repetindo toda vez, tá? Toda vez estou repetindo ele aqui, até a gente eliminar esse colchete. Seguinte, dentro do colchete agora não tenho mais potência, não tenho mais raiz, nem multiplicação e nem divisão. Sobrou o que pra gente? Adição ou subtração. E aí? Vamos fazer o que? Adição ou subtração? Tem que olhar para os sinais, né? Sinais iguais, faz o quê? Soma e repete o sinal, gente. Então, aqui vai dar menos 14, tá? Menos 14 dividido e repetindo esse 7 aqui. Qual é o sinal desse 7? Alguém sabe? Ele é positivo, tá? Não aparece nada, ele é positivo. Então, vou fazer jogo de sinais? Vou somar, vou subtrair? O que é que eu devo fazer aqui? Pessoal, divisão, jogo de sinais. 14 dividido por 7. Olha só a resposta dessa questão, hein? Nós temos a alternativa letra D. Bom? E é isso aí. Essa estava um pouquinho mais difícil do que a anterior. O que é que vocês acham? Essa daqui parece ser bem mais difícil, né? Olha só. Essa daqui já é da Secretaria de Educação lá de Goiás, tá? Essa prova é de 2012. É que diz ela aqui, nós temos que resolver esse desafio da professora, não é isso? Então, como resultado, olha só, nossos colegas Danilo encontrou menos 34, Maria 12, João 20 e Pedro menos 50. Um deles acertou. Quem será, hein? Se fosse no chute aqui, eu ia colocar o de Maria, porque só tem ela de mulher. Mas será se foi ela mesmo? Só fazendo, né? Então vamos lá? Seguinte, seguindo sempre as ordens, né? Nós temos aqui o menos 12, vamos repetir o menos 12. Porque eu vou procurar primeiro resolver as potências ou raiz. Eu tenho mais 5 vezes menos 8. Essa parte já está independente, né? Então, não está dependendo de nenhum valor aqui, tá? Então, a gente já pode resolver, ó. Mais com menos dá menos. 5 vezes 8, 40, tá? Ela não tem potência, não tem raiz, então dá para resolver essa multiplicação. O que mais? Eu tenho aqui menos 16. Isso tudo dividido por, olha só, dentro do parênteses. Resolver primeiro o quê? A potência, não é isso? Então, vamos repetir aqui o menos 1. E resolver o 3 elevado a 2, que vai ser quanto? 3 vezes 3, né? Você repete. Muita gente quer colocar 6. Eu não entendo por quê. Aliás, até que dá para entender, né? 2 vezes 3. Mas não é uma multiplicação, é uma potência. 3 vezes 3. Tá? Vai ser 9. Então, aqui é 9. Vamos procurar agora aqui mais alguma coisinha. Vamos repetir o menos 12, menos 40, menos, e vamos tentar eliminar esse, que já dá, né? Menos com menos, já dá para fazer um jogo de sinais aqui. Menos com menos, mais. Tá? Já que a gente tem as prioridades de multiplicação e divisão. E o que mais? Olha só, dentro desse parênteses, para a gente conseguir eliminar ele agora, hein? Vai ser quanto? Menos 1 mais 9. O maior termo aqui é o 9. O final dele é positivo, né? Eu já sei que vai ficar mais. 9 tirar 1 fica 8. Certo? Tá quase, gente. Tá quase. Vamos aqui. Esse menos 12 vou repetir. Vou repetir o menos 40. Esse daqui deu mais 16, né? Nem precisar colocado parênteses.
Bom, agora eu tenho 16 dividido por 8, é quanto? 2. Certo? Finalmente, gente, ficou agora só a nossa adição ou subtração, tá? Vamos então entender o que devemos fazer primeiro. Sinais iguais faz o quê? Lembram? Soma, né, gente? A gente vai fazer uma soma de 12 com 40. Dá quanto? 52, professor. E repete o quê? O sinal. Certo? Mais 2. Eita, e agora, para finalizar? Para tirar o 10. Vamos lá? Menos 52 mais 2. Sinal diferente, você vai diminuir. Certo? 52 tira 2, fica 50. E repete o sinal do maior. Então, vai dar menos 50. Quem foi que acertou? Deixa eu ver aqui. O Danilo disse que era menos 34. A Maria disse que é 12. O João disse que era 20. Olha só, o Pedro. Esse aqui só tira 10. Quem se chama Pedro aí? Só tira 10 também? Perceba, gente, que eu pensei que era Maria, né? Pegadinha, porque botaram só uma mulher aqui, ó. Aí eu pensei, poxa, então deve ser bem Maria. Não, a resposta aí foi menos 50 do Pedro, tá? O Pedro acertou. Vamos para mais uma? Vamos lá? Mais uma questão? Olha só. A professora de Daniela lançou um desafio para seus alunos. Descubra o resultado da expressão abaixo. E aí, vocês gostaram aqui do desafio da professora? O resultado da expressão é o seguinte, vamos deixar essa expressão bem aqui em cima, para a gente entender ela direitinho. Eu tenho aqui 7 elevado a 2 menos 5 elevado a 0, mais, abre colchete, 2 elevado a 4, mais menos 2 elevado a 3, menos 2 elevado a 1, fecha colchete. Então, para visualizar melhor agora, gente. Bom, o que a gente deve fazer primeiro? Potência, né? Então, vamos resolver as potências. Eu tenho aqui 7 elevado a 2, vai dar quanto? 7 vezes 7, 49. Vamos resolver aqui. Vou repetir esse menos. Menos 5 elevado a 0. 1. Por que 1? Quem lembra dessa regra? Existe uma regrinha para isso, né? Todo número elevado a 0 sempre vai ser 1. Bom? Mas eu tenho 2 elevado a 4 agora. 2 elevado a 4, aí ficou mais complicado, né? Vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Repetir o 2 quantas vezes? 4 vezes. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 4, 16. Confere? Então, gente, 2 elevado a 4 aqui é 16. Tá bom? Mais menos 3 elevado... Aliás, menos 2 elevado a 3. Bom, menos 2 elevado a 3, vou repetir ele 3 vezes. Entendido? Olha só, com muito cuidado aqui com esse parênteses, tá certo? Como o parênteses está no sinal, pegando o sinal também do menos, tá? Então, a gente repete o menos 2, menos 2, menos 2. Se não tivesse parênteses, você ia repetir só o 2, tá bom? Então, fazendo jogo de sinal, menos com menos, mais com menos, menos. Então, já sei aqui que o meu resultado vai ser negativo. Fazendo essa multiplicação agora, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E menos 2 elevado a 1, vou repetir o 2 quantas vezes, gente? Uma única vez. Certo? Entendido? Então tá aqui.
e vou fechar aqui o meu colchete. Essa parte aqui, gente, está independente, que a gente poderia resolver logo. Ela não está dependendo de nenhum outro valor, de uma multiplicação, de uma potência. Então, 49 menos 1, 48. Entendido? E agora aqui dentro do nosso colchete, nós temos um parênteses ainda. Vamos eliminar ele? Mais com menos, menos, certo? E vou repetir o 8. Menos 2. Não eliminamos o colchete ainda, não é isso? Para eliminar aqui, dá para fazer o quê? 16 menos 8, 8. Menos 2, 6. 6 positivo. Sobrou o que agora? 48 mais 6. Essa é fácil, hein? Todo mundo já olhou aqui para as alternativas, já deve ter acertado. Vai ser 54. E aí, temos essa opção? Letra B. Olha só. B de bondoso. Certo? Entendido aí? Alguma dúvida aí, pessoal? Qualquer coisa, comente com os colegas, tá bom? Digam aí se acertaram também. E vamos para mais uma, né? Nós temos agora uma expressão bem simples, bem menor do que as que a gente já resolveu, né? Para relaxar, poder se acalmar mais e aí pensar nessa questão. Então, nós temos o que aqui? 24 dividido, nós temos um colchetezinho, vamos resolver o que primeiro? Os parênteses, isso mesmo. Depois que você aprendeu essa ordem, pronto, não erra nunca mais, né? Então, vamos aqui, 24 dividido o nosso colchete e vamos para o parênteses. Resolver esse parênteses aqui, 14 menos 6, fácil, 8. E vou repetir o 3, certo? Eliminei o colchete? Ainda não, né? Só o parênteses. Então, vamos eliminar o colchete. Então, vou repetir o 24 e vou eliminar o colchete. 8 vezes 3. Essa questão realmente foi para relaxar, gente. Dá 24. E 24 por 24, 1. Qualquer número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1. Olha só. Letra C. Tá certo? Vamos para mais uma. Olha só. Nós temos aqui a questão aqui de 2014, tá? Olha só, vamos ver, gente. Temos novamente aqui potência, multiplicação. Vamos resolver o quê? Pela ordem, tá? Não precisa você ficar nervoso. Questão facinha também, muito fácil, tá? Menos 4 elevado a 2. E aí? Repete quantas vezes esse menos 4? Professor, eu vou repetir esse menos 4 2 vezes, porque o expoente é 2. Muito bom, garoto. Vai tirar 10. Menos 4 vezes menos 4, não é isso? Menos com menos, mais 4 vezes 4, 16. Então, aqui vai ser 16. Entendido? Bom, agora eu tenho que procurar outra potência. Cadê a outra potência? Aqui. Então, eu tenho agora aqui, repetir o mais, o menos 2 vezes, até chegar na nossa potência. Ó, tem uma regrinha para isso aqui, tá? Se a potência aqui é um expoente ímpar, a gente repete o sinal. Se fosse um expoente par, sempre era positivo. Lembram dessa regrinha? Então, vamos repetir o sinal e resolver 1 elevado a 5. 1 elevado a 5 é o 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes. Que vai dar 1, né, gente? Pronto. Dividido por mais 2.
Coloquei já esse mais 2 aqui sem o parênteses, porque ele também não tem nada antes do parênteses aqui. Mas vamos deixar o parênteses, né? Vai que acontece alguma coisa. Vamos lá, continuando aqui. 16, vou resolver a multiplicação. Menos com menos vai dar mais. Como aqui é mais, já deixo ele, tá? Não preciso colocar o sinal, né? 1 vezes 2, 2. Isso tudo dividido por mais 2. Certo? E agora, resolvendo esse colchete, eu tenho 16 mais 2, que vai ser quanto? 18, né? Olha só, a gente eliminando o colchete. Graças. Mais 2. Sinal do 18, gente. Positivo. Sinais iguais, repete o sinal, certo? E agora eu tenho uma divisão. Se é uma divisão, faz jogo de sinais. Certo? Sinais aqui, mais com mais, dá mais. 18 dividido por 2, 9. Eita, professor, não tem mais 9 aqui agora, hein? O senhor errou? Não, gente, lembra aqui, ó. Quando é positivo, você não precisa colocar o sinal. Então, tá aqui, letra C, tá bom?